Nossa, mas a minha casa não tem ninguém para me ajudar aqui. Eu cheguei da rua agora. Hein? Vocês viram meu escravo? O nome dele é Onésimo. Nossa, e a casa está desse jeito, não é possível. Tem conta aqui. Onésimo! Onésimo! Sim, senhor, sim, senhor. Onde você estava, Onésimo? Eu tava por aí, descansando. Não é importante onde você estava, Onésimo. Desculpa, senhor. Onésimo, olha, hoje à noite... Isso, limpa direitinho, Onésimo. Ó, hoje à noite, o pé também, que eu cheguei de poeira. Desculpa, senhor. Fala mais alto, Onésimo. Sim, senhor. Isso. Eu vou chegar hoje, aqui à noite, vai ter um culto da igreja. Calma, Onésimo. Sim, senhor. E eu quero que você limpe tudo direitinho. Sim, senhor. Você sabe, como bom escravo, você serve ao seu senhor. Então eu digo, Sim, senhor. limpe o chão, olha como é que tá essa bagunça. Sim, senhor. Eu não confiei a minha casa a você para deixar tudo assim não, cara. Limpa, Onésimo. Sim, senhor. Nossa, Sim, senhor. Desculpa, vida. senhor. E também, Onésimo, eu quero que você vá lá e arrume uma mesa bem bonita, porque eu vou receber convidados hoje. A mesa! Ah, sim, senhor. Nossa, Desculpa, senhor. vida. Desculpa. Nossa, esse escravo, gente, é tão difícil ter escravo hoje. Nossa, terrível. Então, olha só. Então, as ordens estão dadas. Logo mais às 8 horas, eu vou receber convidados. Vai ter um culto aqui da igreja dos irmãos de Colossenses. E quero tudo direitinho. Sim, senhor. Posso contar com você, escravo? Sim, senhor. Combinado. Eu vou voltar para verificar daqui a pouco, hein? Sim, senhor. Beleza. Não aguento mais essa vida de escravo. Não posso fazer nada direito. Tem que fazer tudo. Tudo nessa casa sou eu e não tenho o devido valor ainda. Quer saber? Não vou fazer mais nada também. Vou descansar. Tô cansado, outra hora eu faço. Não tem que fazer as coisas do jeito que ele quer também, não. Vou descansar. Tá quase dando a hora do culto, né? Mas essa casa tá toda suja ainda. E essa mesa não tá arrumada. Eu só dei a ordem, nem dei tanta ordem assim pra ele. Onésimo, você tá doido? Levanta daí, rapaz! Desculpa, senhor. Desculpa. Mas escravo do seu... Onésimo, eu não te pedi muita coisa. Você é um escravo, eu só pedi pra você limpar aqui, arrumar a mesa. Você não fez nada disso. Olha, Onésimo, você já foi um bom escravo, mas você está sendo muito inútil para mim nesse momento. Desculpa, senhor. No que não deu tempo, ficou muito em cima da hora e era muita coisa para fazer. Eu te peço muita coisa, Onésimo. Não, senhor. Eu sou um mau senhor para você, Onésimo. Não, senhor. Você gosta de trabalhar para mim, Onésimo? Não, senhor. Ah, o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, Onésimo, eu vou te dar outra chance, para você não dizer que eu sou... Filemon é um cara muito difícil. Filemon é um cara muito difícil de se agradar. Não, vou te dar outra chance, tá? Falta 1 hora para culto aqui na igreja de Colossenses. E eu quero que você só arrume. Sim, senhor. Limpe, organize a mesa, que eu vou receber gente. Você entendeu? Sim, senhor. Tá tudo certo? Sim, senhor. Mais uma chance, hein? Parece. Tem que fazer tudo e não tenho reconhecimento nenhum. Eu faço as coisas da maneira que dá, ele não me reconhece. Parece que eu sou um escravo. Mas quer saber? Eu cansei de ficar aqui. Não aguento mais essa vida. Vou largar tudo também. Vou fugir. Eu não quero mais saber disso. Eu vou para Roma. Eu vou encontrar Paulo. Paulo vai me entender. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso pegar algumas coisas dele para viagem. Eu vou pegar isso aqui, mais isso aqui e vou para Paulo. Paulo vai me entender. Mas está tudo fora do lugar. Alguém viu meu escravo? Sabe para onde ele foi? Onésimo! 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 Eu tô achando que esse escravo fugiu. E se ele fugiu, já sabe, ó. Que escravo fugiu aqui nessa terra, no nosso tempo aqui, é morte certa. E se ele fugiu, ó, eu vou falar para todo mundo aqui me ajudar nisso. Gente, eu até que sou um bom senhor, mas isso daí eu não vou aceitar não.
Desculpa, isolamento social, não pode chegar muito perto. Mas, desculpa. Eu vim aqui ver o senhor, é que eu fugi da casa do meu senhor Filemon, porque ele era muito duro comigo, ele me mandava fazer muitas coisas, e ele era muito cruel, eu não aguentei mais, eu sofria muito dentro da casa dele, vocês viram, eu fazia tudo direitinho, mas eu não aguentei mais e fugi, mas eu sei que você vai me entender, Paulo. Como é que tá a casa de Onésimo? Tá bom, tá tendo culto lá na igreja de Colossos, né? Só que eu não aguentava mais, pra mim era muito humilhante, ele abusava muito de mim, eu tinha que fazer tudo dentro daquela casa. E você fazia tudo do jeito que ele pedia? Eu fazia como dava, né, Paulo? Como dava? Que jeito. Onésimo, tem que te ensinar um pouco sobre Jesus. Aquele foi um ótimo servo. Ele serviu as pessoas, ele ensinava, ele repartiu o pão, ele multiplicou o pão para repartir para as pessoas. Ele foi um servo bom, um servo útil. Fica um pouco mais comigo, eu vou te ensinar um pouco mais sobre Jesus e vou conversar com o Filemon para ele te receber de volta. Não, pelo amor de Deus, ele é meu senhor, eu sou apenas um escravo, e eu fugi. Ele tem total direito sobre a minha vida, ele pode me matar, ele não vai querer me receber. Calma, eu vou escrever para ele, tenho certeza que o meu pedido ele vai receber. Vou enviar uma carta para ele e você entrega e vai ficar tudo bem, tá bom? Vamos. Ok, tudo bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? A paz. Boa noite para quem está me assistindo em casa também. Antes da gente começar, né, o momento agora mesmo da palavra, né, apesar do teatro dos meninos já fazer parte, eu queria convidar os irmãos agora a fechar os olhos para a gente poder fazer uma oração. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Deus, eu venho pedir que o Senhor venha ser o centro dessa mensagem, ó Pai. Que tudo que vier a ser falado aqui, ó Pai, que não seja eu, ó Pai, mas que seja o Senhor me conduzindo, ó Pai. Que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, fazendo a Tua vontade aqui no nosso meio, Pai. E que tudo aqui, ó Pai, seja para a Tua honra e seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, a gente quis fazer aqui um teatro, antes de eu poder trazer a palavra para vocês, um teatro ilustrativo da história da carta que Paulo envia, né, para o povo de Filemon, né? Aqui no nosso teatro a gente colocou algumas falas, né, da nossa parte, nem tudo que foi falado aqui, né, tinha na história, e para que a gente pudesse também ficar mais assim, mais interativo, né, apesar da Bíblia já fazer isso, mas a gente trazer mais para os dias atuais, a gente ter mais uma noção, né? E durante esse tempo que foi passando aqui, né, de Filemon, trazendo a carta, Paulo trazendo a carta para Onésimo, eu queria convidar os irmãos agora para abrir a Bíblia de vocês no livro de Filemon, que a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 16, para vocês entenderem melhor essa história. Amém? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, era inútil para você. Atualmente, porém,
é útil para mim e para você. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração, porque queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Amém, meus irmãos? Nesse texto aqui, que a gente deu uma lida agora, a gente consegue perceber um homem que era inútil e que ele passa a ser útil para duas pessoas, né? Onésimo, ele era um servo inútil, como a gente pôde analisar aqui na história que os meninos estavam passando. E depois ele passa a ser útil para esses dois senhores. E durante esse tempo durante esse tempo que ele envia a carta para Filemon, para o povo de Colossos, ele tem um debate com Onésimo, né? E aí ele explica para Onésimo qual é o verdadeiro significado, né, de se tornar um servo útil. E como que a gente pode notar que Paulo fez isso? Paulo, durante o seu tempo na prisão, mesmo ele estando preso em Roma, né, ele ficava preso na sua casa, né? Então ele poderia receber pessoas como ele recebeu Onésimo, que a gente viu aqui. E durante o seu tempo que ele estava preso, mesmo Paulo estando preso em Roma, ele se sentia preso só nas algemas, mas ele se sentia livre porque ele fazia aquilo que era a vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor? Ele levava a mensagem a todas as pessoas, sem medir esforços e sem medir qualquer circunstâncias que estavam prendendo Paulo durante aquele tempo, né? A gente sabe que naquele tempo muitas coisas aconteceram na vida de Paulo e que era mais complicado do que hoje em dia para poder levar a palavra. E Paulo não media esforços. Paulo, mesmo com todas essas circunstâncias que faziam parecer ser difícil, Paulo simplesmente olhava para tudo e falava, é fácil, né? Mas por quê? Porque ele era um homem temente, né, a tudo aquilo que ele vivia na presença do Senhor. E por que ele se torna útil, né? Porque Onésimo se tornou útil. Ele se tornou útil porque, como eu disse, Paulo ele quis mesmo, né? Durante o tempo que ele estava ali na prisão com ele, mostrar para Paulo qual era o verdadeiro significado de ser útil, né? Que foi aonde a gente viu Paulo falando para Onésimo aqui. Eu vou te mostrar qual é o verdadeiro significado de ser útil, o verdadeiro significado de ser um servo bom. E qual era o exemplo que ele usou? Ele usou o nosso próprio exemplo que a gente tem durante toda a Bíblia, né, de Jesus, que ele veio e serviu cada um de nós, né? Ele deixou exemplos para cada um de nós na Bíblia e isso não tem como a gente medir esforços, né? Porque Jesus ele também fez tudo e ele fez tudo no mesmo um tempo antes, né, de Paulo. Ele preparou todo o caminho, não só para Paulo, ele preparou todo o caminho para mim, preparou o caminho para você. E isso é muito importante a gente ter em mente hoje em dia, né? E o que eu queria trazer na mensagem, né, de Filemon, que ela é um livro que, mesmo sendo curto, ele tem muito conteúdo dentro dele, ele tem muita coisa a ser passada, né? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, nessa noite, é a questão de Paulo, né? Aonde Paulo estava e o que Paulo fez com a vida desse filho, né? Que ele fala que é um filho que ele
gerou entre algemas, né? Ele não era mais um escravo ali que estava preso com Paulo. Paulo já o considerava como filho. E por que ele considerava como filho? Porque ele apresentou todo o evangelho. E para que possa ficar mais claro, né, tudo isso que aconteceu aqui com Paulo, que aconteceu com Onésimo e Filemão, o contexto de tudo que a gente pode analisar aqui, se a gente ler lá no versículo 11 e no versículo 12, né, a gente vê que Paulo fala bem assim, antes, né, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Por que Paulo fala que ele é útil? Só simplesmente porque ele entendeu o evangelho? Só simplesmente porque ele entendeu o que era o papel dele aqui na terra? Também. Não vou falar que não é, também é essa parte. Mas o verdadeiro significado de Paulo dizer isso na carta dá a entender que Paulo começou a ser obediente, Onésimo começou a ser obediente a tudo aquilo que era passado para ele. Em vez dele simplesmente falar bem assim, eu estou fazendo tal coisa, mais ou menos, não, ele ia lá e fazia com excelência. Ele ia lá e fazia de acordo com aquilo que era passado para ele, porque ele sabia mesmo qual era o verdadeiro significado dele para aquele tempo, né? E no versículo 12, ele fala bem assim, eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo fala que está enviando Onésimo de volta como se fosse o próprio coração dele de volta para Filemão, né? De volta para o dono dele realmente, né? E durante esse tempo, né, a gente tem aqui a perceber, né, que é uma carta que Paulo enviou para o povo de Filemão e que a gente fica bem assim, e aí, será que essa carta chegou mesmo? Tudo que dá a aparecer aqui é que chegou, porque a gente também está lendo ela aqui hoje, né? E outra, porque é como ele falou, eu estou te enviando o meu próprio coração. Se ele está enviando o próprio coração, é porque é algo que ele confia de grande valor, né? Onésimo já era algo valioso ali para Paulo, né? E tudo isso, né, que Paulo fez, ele não fez pensando só no tempo que Onésimo estava ali preso com ele na cadeia, né? Preso ali naquele local, mas ele fez pensando mais além, né? Porque além dele ser útil, enviando essa carta para que ela chegasse a nós, né, Paulo fez outra coisa além disso, né? Ele nos ensinou o que a gente deve fazer nos nossos tempos que a gente está indo, né? Vamos colocar hoje nos nossos dias atuais, no nosso tempo que a gente está indo para a faculdade, no nosso tempo que a gente está indo para o nosso serviço, no nosso tempo que a gente está indo fazer qualquer coisa da nossa vida. Todo momento é o tempo da gente estar apresentando o evangelho sincero e verdadeiro para as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas das vezes a gente coloca dificuldades, né, empecilhos, né, nas coisas dos dias a dias, mas a gente tem que dar valor a isso aqui que é passado para nós, que chegou até as nossas mãos, né? Olha o tanto de passagens bíblicas que nós temos aqui, o tanto que essas pessoas batalharam, vamos dizer assim, né, a boa obra que eles batalharam para poder chegar nas nossas mãos, e hoje a gente poder simplesmente chegar no nosso irmão do nosso lado, dentro do ônibus, e falar bem assim, ei cara, você conhece o verdadeiro evangelho? Você conhece o verdadeiro significado da sua vida? Muitas das vezes a gente tem do nosso lado um Onésimo e a gente deixa ele passar. Muitas das vezes a gente tem ao nosso lado vários amigos, e esses amigos que estão ao seu lado podem ser vários Onésimos, que não entendem ainda qual é o verdadeiro significado da vida dele, ele não entende qual é o verdadeiro valor dele, às vezes ele está se sentindo inútil, porque ele ainda não entende qual é o verdadeiro significado da vida dele, ele não entende qual é o verdadeiro sentido da vida dele. E se a gente parasse e pensasse, cara, eu quero poder falar desse amor para muitas pessoas. Cara, é fácil, é só a gente se aprofundar na palavra e fazer como Paulo fazia, não medir esforços. Paulo evangelizava para as pessoas aonde quer que ele passasse. E ele foi fazendo isso até o fim da vida dele.
Não só ele, como outros também fizeram, mas aqui a gente está tocando na carta de Filemão, que foi onde Paulo enviou essa carta, né? E é isso, meus irmãos, a gente tem que dar valor a todo momento da nossa vida, mas não só para nós, não pensando só no meu eu, mas pensando no meu próximo, pensando no meu amigo, pensando nos meus familiares, né? Pensando em todas as pessoas que estão às nossas voltas, porque eu vi um vídeo essa semana, né, que falou bem assim, muitas das vezes a gente se preocupa em fazer uma viagem, né, e a gente se programa todinho, e durante a noite a gente recebe uma ligação, e nessa ligação a gente tem a notícia do que essa pessoa se foi, e aí a gente se arruma todinho e vai na mesma hora para a casa dessa pessoa, que já não tem mais tempo, e enquanto ela tinha tempo a gente não fez nada, a gente ficava planejando. Então, assim, não deixe para você ficar planejando as coisas, não deixe para você ficar pensando no amanhã. Se tem alguém do seu lado que você pode ter a oportunidade de falar desse amor para essa pessoa, de falar qual é o verdadeiro significado da vida dela, de poder falar qual é o verdadeiro valor dela aqui nessa terra, não perca a oportunidade. Fala desse amor para essa pessoa, fala desse verdadeiro significado. Evangelize. Evangelize, porque cada um de nós somos chamados para fazer isso. Todos nós somos chamados. Não é só o pastor, não é só quem está aqui na adoração, somos todos. Todos nós somos chamados para poder fazer isso. E evangelizar é falar desse amor, é falar desse verdadeiro significado. Amém? Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa, tá? Eu vou orar aqui agora, né? Encerrando aqui, né, esse momento meu aqui da palavra, depois eu chamo a Tamires para poder finalizar aqui, tá bom, gente? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu venho te agradecer, Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui presente aqui na igreja e por todas as pessoas que estão em casa também, ó Pai, acompanhando essa live, Deus. Pai, que a palavra que o Senhor queria trazer nessa noite, ó Pai, realmente tenha sido, ó Pai, dita, Pai. Não foi algo, ó Pai, demorado, ó Pai, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, para poder vir falar nesta noite, ó Pai. E eu peço mesmo, ó Pai, que essa palavra, ó Pai, possa se fazer, ó Pai, presente na vida de todos esses jovens, ó Pai, que cada um desses jovens, ó Pai, possa sentir, ó Pai, essa vontade de estar mesmo, ó Pai, levando o evangelho do Senhor a todos os locais, ó Pai, de levar mesmo, ó Pai, a Tua palavra para todas as pessoas, ó Pai, que ninguém, ó Pai, venha deixar, ó Pai, que pessoas venham passar, ó Pai, ao nosso arredor, ó Pai, sem entender, ó Pai, qual é o verdadeiro significado da vida delas, ó Pai. Então eu te agradeço, ó Pai, por cada jovem que aqui se encontra, te agradeço por cada jovem